completa da cidade Poema. Só aqui você tem a mistura perfeita. Música, alegria. Eu sou do meu amado e ele é meu. Web Rádio Elohim Gospel. Interatividade. Abra os meus olhos da minha visão. Eu preciso ver, eu quero ver. Web Rádio Elohim Gospel. Muito mais música. Essa é a sua rádio. Fique ligado, vem aí a próxima atração. Eu só quero tua presença. A partir de agora, na Rádio Elohim, programa A2, Construindo uma Aliança Eterna, com o pastor Paulo Sérgio. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho, sou e também quem eu sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje Programa A2, Construindo uma Aliança Eterna, com o pastor Paulo Sérgio. só quero. Shalom, querido ouvinte da Rádio Elohim. Nessa manhã de terça-feira, retornando, esse sol maravilhoso que ali fora está brilhando. Nós louvamos ao Senhor, estamos de pé. Bom dia, Alexandre. Pai do Senhor, bom dia, queridos ouvintes, vocês que estão aí conosco nessa manhã, para compartilhar um pouco mais da palavra. Nós nos alegramos com isso, porque nos envolvemos com aquilo que nos direciona ao Senhor, e nós, em obediência, experimentamos coisas maravilhosas com Deus. E é por isso que nós servimos ao Senhor, nós caminhamos com Ele. Há uma alegria constante em nosso coração de poder estar aqui, né? Está trazendo algo para você da parte de Deus, aquilo que também entra no nosso coração e vem certamente nos direcionar, né? E hoje quero trazer aqui um entendimento em um texto conhecido, né? Uma história conhecida de Sansão, mas vou explicar bem aqui, né? Onde eu fui parar, Alexandre, olhando esse texto, visualizando esse texto, né? A história de Sansão, ela é muito interessante. A gente sabe que teologicamente, né, falando, já no início ele já começou a fazer coisas que, né, não eram agradáveis ao Senhor, né? Ele casa aqui, busca um casamento,
né, com uma mulher do povo filisteu, né, e aqui vai dizer muito claro no verso 3, né, filisteus incircuncisos, ou seja, não tinha aliança com Deus, ele decide casar, né, e logo após isso, ele mata o leão, né, na ida, e na volta ele encontra o leão lá morto, com abelhas fizeram a comer mel, ele toca no morto, não era para ser tocado, não podia tocar no morto, ele toca no morto, num leão morto, num animal morto, ali come, leva para casa. Então a gente vê alguns passos ali de Sansão, trazendo já alguma dificuldade, isso vai trazendo névoa a seus olhos, a seu entendimento. Ele foi levantado para ser juiz do povo de Israel, né, para julgar ali o povo de Israel, mas acaba se perdendo. Mas eu quero ir, né, para o capítulo 16, né, já adiantando um pouco mais, porque ele briga ali, ele destrói alguns filisteus, ele luta com uma queixada de jumento, mata muitos homens ali, né, e começa a ser conhecido por causa da sua força. Mas quando eu entro no capítulo 16, Sansão e Dalila ali, a questão dele ver aquela prostituta, né, devia ser uma bela mulher, e ali ele deseja casar com ela, né, deseja casar. Haja visto que o primeiro casamento deu ruim porque ele se ajunta com uma mulher que não tinha aliança com Deus, era de um povo circunciso, e aí faz lá uma história, conta para ela e faz prova aos homens, os homens apertam ela, fala que se ela não falasse, eles iam morrer, ela vai, entrega toda a história. Olha só como que a coisa vai indo, né? Mas eu não vou entrar naquele mérito, não. Eu fui levado a pensar outras coisas aqui, né? Nesse texto de Juízes, capítulo 16. E é isso, querido ouvinte, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, trazer isso porque veio muito ao meu coração e eu quero fazer você olhar para esse texto, né? E entender alguns princípios aqui e ficar claro para você que o casamento, aquilo que Deus fez, o seu casamento, ele precisa ser totalmente envolvido com as coisas de Deus. A aliança feita é uma aliança feita com o Senhor. E diante disso você precisa se resguardar, evitar algumas coisas, né? E eu vejo aqui, né, consegui enxergar aqui, Deus me mostrou aqui, o Espírito Santo me mostrou aqui algumas coisas. E eu quero compartilhar com você nessa manhã de terça-feira aqui no programa A2. Então fique ligado, participe, mais uma vez vou estar aqui, né, convocando você, não só está aí ouvindo, né, dando um bom dia, isso já é muito bom, você já está nos ouvindo, né, já traz alegria no nosso coração, né, Alexandre? Você está participando com a gente, mas vai ser muito bom também você participar mandando uma palavra em relação ao que vamos compartilhar, mandando um áudio aí pelo WhatsApp. Você tem um número aí na parte de baixo do seu vídeo, então você pode mandar um áudio e compartilhar conosco, está assim, se envolvendo um pouco mais, né, com a gente aqui na Rádio Elohim, amém? Eu vou estar orando aqui, colocando nas mãos do Senhor para que o Espírito Santo de Deus conduza a nossa fala, aquilo que vamos falar, aquilo que pensamos, aquilo que está no nosso coração, colocado por Ele mesmo, para que você, na sua casa, seja edificado assim como eu fui ao estar diante dessa palavra. Querido Deus, nós te louvamos e bendizemos o teu nome e te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor tem verdadeiramente cuidado e direcionado o teu povo. Eu vejo isso, Senhor, na minha vida, na minha casa, com a minha esposa, com o meu filho, a minha filha, a minha parentela, ó Deus, os que são verdadeiramente servos do Senhor, obedecem à voz do Senhor, têm experimentado o cuidado de Deus. Sabemos, ó Deus, que as dificuldades, as tribulações têm nos cercado, têm muitas das vezes se agigantado, mas como Davi, assim nós derrubamos os gigantes que têm se posto em nossa frente, porque vamos em nome do Senhor. Deus tem cuidado da minha casa
E é isso que eu te peço, Senhor, também, que cuide da casa, cada casa que está conosco nessa manhã, nos ouvindo, cada lar, cada cônjuge, cada família, seja alcançado pela graça do Senhor, pela tua palavra, e que o teu Espírito possa ser verdadeiramente o condutor de cada família, de cada esposo, de cada esposa, de cada filho. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Exposto isso, queridos, nós, olhando o texto de Sansão, e eu vou ler aqui, vou me deter aqui em alguns pontos, mas quero ler aqui o texto, se você estiver aí acompanhando com a sua Bíblia, isso vai ser muito bom. Capítulo 16 do livro de Juízes, vai dizer assim a palavra do Senhor: e Sansão foi a Gaza e viu lá uma mulher prostituta e veio a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão chegou aqui. Rodeando-no, e ficaram espreitando a noite inteira a porta da cidade. E toda a noite ficaram em silêncio, dizendo: esperaremos até a luz da manhã e o mataremos. Ele já foi para o lugar que o povo já queria matar ele. Então ele parece que procurava problema, né? Parece o camarada que gostava de problema. Sansão ficou deitado até a meia-noite, levantou-se à meia-noite e pegou ambas as folhas da porta da cidade e ambos os portões e os arrancou e colocou em seus ombros, levou-os para cima até o cume do monte, defronte de Hebrom. E foi depois disso que amou uma mulher no vale do Soreque, que se chamava Dalila. E os príncipes dos filisteus subiram a ela, e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste sua grande força, e com que poderíamos amarrá-lo e afligi-lo, e nós te daremos cada um 1.100 moedas de prata. E disse Dalila a Sansão: diz-me, por favor, em que consiste tua grande força, e com que poderias ser amarrado para afligir-te. Interessante aqui essa palavra. Se ele casa aqui com a mulher, não quero entrar nem no mérito de quem era. Aqui já começa a se expor uma situação difícil. Ela pergunta: fala para mim por que sua força, como que dá essa sua força, e como que poderia você ser preso e afligido. Ela já pensava na derrota do cara, e ele não entendeu, não conseguiu entender isso. Veja bem, às vezes você está no casamento ali, as coisas estão esquisitas, você está começando, ele já começou errado, procurou uma esposa, uma mulher para se casar, que era inimiga. Era inimiga, e ele entra aqui nessa questão, e ela já traz essa fala para ele. E disse-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 cordões frescos, que ainda não secaram, me tornarei fraco, e serei como qualquer outro homem. Se me amarrarem com 7 cordões frescos. Aqui, um princípio que eu começo a ver: destruidor de um lar, mentira. Vamos supor aqui, vamos entender que esse casamento estivesse verdadeiramente aqui com seus princípios assim iniciais, mas ele já começa aqui com mentira. Ele está mentindo, ele estava enrolando, usando de mentira para enrolar. Bom, se ele não quisesse mostrar a sua força, ele falou assim: não, eu não posso te falar, ou eu não quero te falar, pronto, é desse jeito. Mas ele vai e mente. E o texto continua: e os príncipes filisteus lhe trouxeram 7 cordões frescos, que ainda não haviam secado, e o amarrou. E o vigia estava esperando, sentado no quarto. E ela lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. Ele rompeu as cordas, como se fosse um fio de estopa chamuscada. Assim se soube que consistia sua força. E Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Usou de mentira. Mas aonde eu fui levado a pensar aqui, querido ouvinte e amado irmão Alexandre, os casamentos
em qualquer tempo, precisa entender, os homens e mulheres de Deus, precisa entender que nós não podemos flertar com aquilo que está de fora, com o que vem de fora. Ele estava flertando, ele estava ali jogando um joguete, fazendo um joguinho ali com o pecado. Eu fui levado a pensar sobre isso, querido ouvinte. Às vezes nós, tá interessante aí, vocês que estão me vendo aí, eu estou mexendo aqui igual Matrix aqui, ó, mexe aqui, tá maneiro aqui o negócio. Então, é flertar, jogando com o pecado. Ele mentiu e ficou jogando, ficou ali tentando manipular o pecado. E eu quero te dizer, querido ouvinte, você não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir manipular o pecado. Você precisa fugir da aparência do mal. A palavra diz fugir, foge da aparência do mal. Não flerta com o pecado. E aí houve um primeiro patamar aqui, uma coisa mais simples, né? Uma corda fresca, né? E ele arrebenta essas cordas como um fio de estopa, ou seja, era algo fino. Talvez para Dalila, né, se tornasse, é uma linha, amarra aqui meus braços, meus pulsos com uma linha, e eu não vou conseguir, apesar dessa linha ser tão aparentemente fina, né, eu não vou conseguir, flertando com o pecado. Flertar com o pecado, querido ouvinte, é assinar um termo da sua derrota. Flertar com o pecado é você buscar dar abertura para o inimigo, porque é assim que estava sendo feito. Quando ele trazia esse joguinho, fazia esse joguete com o pecado, com mentira dentro da sua casa, com a sua esposa, ele quis casar com a prostituta, mas ele era um chamado de Deus, que colocasse ela na posição agora junto com ele, mas ele começou a jogar, começou a fazer joguinho com o pecado, usando a mentira, abrindo portas para o inimigo entrar. E ele estava abrindo porta verdadeiramente para o inimigo entrar. Porque quando nós vamos andando pelo texto, ele faz usa de mais três possibilidades para enganar, para jogar, para flertar com o pecado dentro da casa dele. Isso me chamou muita atenção, querido ouvinte. Nós precisamos, como servos do Senhor, como chamados do Senhor, você, querido ouvinte, que está conosco nessa manhã e ainda não colocou a sua vida nas mãos de Deus, Jesus ainda não é Senhor e Salvador da sua vida, você ainda não debruça na palavra, não busca na palavra de Deus orientações para a sua casa, talvez você esteja passando por situações assim, você de repente esteja precisando de falar algo falso para sustentar alguma coisa. Às vezes você está pegando mentira para sustentar, às vezes, seu próprio casamento. Então eu quero te dizer, use da verdade, mas ande também na verdade, porque aí, fazendo dessa forma, você vai evitar abrir essas brechas. E você que caminha com Deus, evite, fuja, não use da mentira, não abra portas. Nós vemos muito isso, querido ouvinte Alexandre, casamentos que contam uma mentirinha, para de repente cobrir alguma coisa que poderia com a verdade sido resolvido, porque casamento é isso. Casamento é resolver as questões, porque as questões chegam, aparecem, e precisamos resolver, mas não podemos resolver usando a mentira, porque quando usamos da mentira, nós flertamos com o nosso inimigo.
Flertamos com o nosso adversário. E aí nós vemos aqui no texto que ele vai continuar, ela se entristece, né? Olha só, Dalila disse a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ela já joga na cara dele: você está mentindo, você é um mentiroso. E aí, trazendo para a nossa vida, quem é o pai da mentira? E se eu minto, eu me torno filho de quem? Então fale a verdade, ande na verdade. Agora, declara-me, por favor, com que poderei ser amarrado? Ela insiste na derrota do marido. Ela estava ali para isso. Aliás, lhe foi prometido, assim como Jesus foi vendido por Judas, Sansão foi vendido por Dalila. E às vezes, querido ouvinte, você está sendo vendido e não está sabendo. Por quê? Você começou algo errado. Eu ouvi uma coisa muito interessante. Não está na prova quem está solteiro. Está na prova quem casa errado. Aqui, ó. Enquanto solteiro ele estava lá fazendo, julgando e tal. Aí ele casou errado, entrou na prova e foi reprovado na prova, porque casou errado, se envolveu errado. O pai aconselha, olha o conselho do pai. E seu pai e a sua mãe lhe disseram: não há por acaso entre as filhas de teus irmãos e entre todo o meu povo uma mulher, para que tu vás tomar uma mulher dos filisteus incircuncisos? Não tem aqui do povo, o povo de Deus, uma mulher de Deus para você começar a sua vida? Enquanto solteiro ele não estava na prova. Tem gente que fala que está na prova. Ele entrou na prova quando casou errado, se uniu errado. E aí a mulher vem com essa fala. Mas eu não estou nem querendo, querido ouvinte, me deter aqui nessas argumentações, mas ele se colocando como cabeça da casa, como sacerdote, se colocando em problema. E aí ele continua ainda no capítulo 16, no verso 12, e Dalila tomou cordas novas e o amarrou, porque ele vai falar. E ele disse: se me amarrarem com cordas novas, que nunca foram usadas para trabalho. Juízes, capítulo 16. Para trabalho algum. E me tornaria fraco, e seria como qualquer outro homem. Percebe que o nível de joguete com o pecado vai aumentando? Ele vai abrindo as portas cada vez mais. O seu lar vai sendo acessível aos inimigos, porque o inimigo estava à espreita, o adversário estava escondido, e ele abrindo as portas, e ele dando vazão, achando que era o cara, o tal, porque ele fez grandes coisas, grandes feitos, lutou, como disse ali, derrubou os portões, né? Que homem forte, ele colocava medo. Afinal de contas, ele era o escolhido do Senhor. Sansão, estava nele o poder de Deus, na força. Mas parece que essa força tomou conta do cérebro. A força foi pressionando o cérebro, ele parou de pensar, começou a jogar com o pecado, começou a brincar com o inimigo, com as coisas externas. E ao invés de ele cercar a sua casa, cercar o seu lar com a verdade, cercar o seu lar com a presença de Deus, não, ele começou a flertar com as coisas de fora, dando possibilidade para o inimigo chegar perto daquilo que queria, que era onde estava a sua força. Queridos, aonde está a nossa força? A nossa força está na oração, a nossa força está no jejum, a nossa força está em ter comunhão com o Senhor ali no altar. Quando eu começo a flertar com o inimigo,
quando eu começo a ter joguete com o pecado, o inimigo vai me distanciando do altar, vai me distanciando da comunhão com o Senhor, e vai começando a me tirar da presença, porque ele já sabe. Aqui o inimigo não sabia onde estava a força, mas hoje o inimigo sabe onde está a sua força, querido. A sua força está na comunhão com Deus. E se você ficar flertando com o pecado, ele vai tirar a sua força, que é a presença de Deus. Vai tirar a sua força porque você não lê a Bíblia. Eu estava compartilhando com o pastor e uma outra pessoa sendo questionada, passando problema, Alexandre, querido ouvinte. Ué, mas por que está assim? Você, porque eu não oro. Dá para imaginar um casamento onde o casal não ora? Casamento cristão. Dá para imaginar um casamento, um relacionamento a qual Deus criou, deu as diretrizes, e esse casamento não anda diante da palavra? Quando nós olhamos para um casamento, querido ouvinte Alexandre, quando nós olhamos para um casamento, o andar dele, nós conseguimos observar se a palavra do Senhor está surtindo efeito. É no comportamento. Se alguma coisa ainda precisa ser arrumada, fica claro. Porque se eu busco na palavra, quando diz lá, ama a esposa como Cristo amou a igreja e morreu por ela. Se eu vejo no casal, o esposo amando a esposa, não estou dizendo ser queixo ralado não, amando, sendo sacerdote e rei, cuidando, direcionando, né, sendo ali. Aí você não, ali, todo casamento tem o seu ponto de fulgor, seu momento de compartilhar, de trazer alguns acertos. Porque nós não somos perfeitos. Nós não somos perfeitos, querido ouvinte. Eu não sou perfeito. A minha esposa não é perfeita. Nós não somos perfeitos. O meu filho não é. Mas nós buscamos não flertar com o pecado. Buscamos andar na verdade justamente para não permitir ou para criar uma proteção contra o inimigo. Contra a entrada do inimigo dentro do nosso lar. E parece aqui, quando eu lendo esse texto, meditando nesse texto, isso saltou aos meus olhos. Sansão começou a flertar com o pecado, usando da mentira. Isso foi destruindo ele aos poucos. Foi destruindo a sua casa aos poucos. Foi levando o inimigo a se aproximar da sua preciosidade, que era a sua comunhão com Deus. E nós temos por preciosa a vontade de Deus, a palavra de Deus, porque é ela que nos fortalece, ela que nos direciona. E se você não entender isso, você vai colocar a sua casa em xeque-mate. Assim como um jogo de xadrez, nós vamos movendo as peças e precisamos buscar a direção de Deus para saber movê-las. Porque um passo errado, uma atitude errada, nós entramos em xeque-mate e não temos como sair e vamos pagar um preço alto. E aí Sansão flerta mais uma vez. Aí Dalila tomou cordas novas, como ele tinha falado, e o amarrou e lhe disse: os filisteus estão sobre ti, Sansão. E o vigia estava esperando sentado no quarto. Sempre vai ter alguém esperando um posicionamento errado seu para te apontar, para destruir. Ali tinha alguém sentado no quarto, próximo. Sansão estava lá nos seus aposentos, mas alguém estava no quarto. Aí Sansão é despertado pela sua esposa e ele as rompeu de seus braços como um fio
E disse Dalila mais uma vez a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Dize-me como que poderias ser amarrado. Como pode? Irmãos, a nossa casa é a nossa casa. O nosso lar é o nosso lar. Se eu não o proteger, buscando no Senhor, se eu não o guardar, buscando no Senhor, eu vou estar abrindo as portas e muitas das vezes escancarando. Mas isso percebe aqui no texto, isso é gradativo. Aos poucos, somos levados aos poucos, muitas das vezes achando que não vai dar nada, achando, não, isso aqui é tranquilo, eu jejuo, eu oro, eu busco na palavra, então nada vai entrar na minha tenda. Sim, mas se eu estiver verdadeiramente cumprindo os planos de Deus, o propósito de Deus, andando verdadeiramente nos seus mandamentos, naquilo que a palavra me orienta, para que eu possa ser sacerdote da minha casa, aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que sustenta. E nós vemos na vida de Sansão que a derrota foi feia demais. Ele perde tudo. E ele continua flertando, flerta mais uma vez. O nível de flerte é um pouquinho, aí ali parece que você venceu, você se torna confiante demais, aí você aumenta o nível. Aí o inimigo, Satanás, vem com um nível de dificuldade para esse joguinho com o pecado, um nível de dificuldade mais alto. Já que você conseguiu passar pelo primeiro, você flertou e conseguiu passar pelo primeiro. Quem joga aí videogame, pelo primeiro estágio, pela primeira fase, passou na primeira fase, você conseguiu. Então pode jogar, pode flertar com um pecado mais forte, que você também vai passar. Afinal de contas, você é um homem de Deus, afinal de contas você foi chamado por Deus, então flerta aí. O inimigo sempre vai, querido, bater na sua porta e te desafiar a flertar com algo. E eu quero te dizer essa manhã, não flerta com pecado não. Hoje é um simples, aí você vai vencer e vai se achar poderoso, assim como Sansão. Está em mim a força do Senhor, e aí você vai abrir a porta para um flerte maior, para uma fase do jogo mais difícil. E assim que o inimigo muitas das vezes vai fazendo com alguns casamentos, ele vai adentrando com níveis, e aí o cônjuge vai aceitando esses níveis, vai permitindo esses níveis entrar no lar, e aí, querido, vai chegar uma hora que o nível vai ficar muito difícil, e você vai ganhar, lê-se na tela, game over, ou você perdeu, e aí o seu lar é desconstruído, vai pagar um preço. Muitos conseguem construir novamente, mas fica a marca, fica ali o resultado, fica ali as cicatrizes de uma atitude de flerte. Ficou cicatrizes em Sansão, ficou marcas em Sansão. Ele não conseguiu restaurar a sua casa. Não quero aqui entrar no contexto da vitória que ele teve sobre os filisteus. Ele foi lá, destruiu, foi posto entre as colunas, e diz o texto que Sansão na sua morte matou mais os inimigos do que em sua vida. Mas ele poderia ter feito isso com o seu lar ajustado, poderia ter feito isso ainda vivendo muito mais para o Senhor, sendo um juiz por muito mais tempo, caminhando muito mais com o Senhor. Ele poderia ter experimentado muito mais com Deus. Pense nisso.
Nós vamos estar indo para um intervalo, para tomar uma água, você vai estar ouvindo o louvor, e vamos voltar aqui para continuar nesse pensamento, nesse entendimento, aquilo que Deus quer falar com você nessa manhã. Amém? Vamos para o louvor agora nessa manhã, para você refrescar aqui. E mais uma vez eu te digo, quero fazer um convite, participe, dê sua palavra, mande um áudio aí pelo WhatsApp, ou então aqui mesmo pelo Facebook, né? Se isso está tocando o seu coração, se isso está trazendo para você algum entendimento, participe conosco e você, né, vai estar contribuindo muito aqui. Daqui a pouco a gente está voltando. Programa A2, construindo uma aliança eterna. Meu Senhor, o meu Salvador, o arrimo da minha vida, Senhor, Tu és o meu refúgio, verdejante, água de descanso, Senhor. Se eu sei que estás comigo sempre, nunca me deixarás. Jamais me abandonarás, meu Senhor. Meu voto é te seguir pra sempre, nunca te deixarei, jamais abandonarei a tua presença. Jesus, Tu és a minha força, Tu és o meu escudo, minha rocha, contigo me sinto protegido, meu Senhor. Tu és a minha devoção, meu pão de cada dia, meu maná escondido,
Glória a Deus. Glória a Deus. Então, trazendo aqui, voltando, já tomei uma água, vou até tomar mais um gole aqui. Eu fiquei pensando nesse texto. No meu devocional, eu passei por ele. E fiquei pensando nesse texto porque nós não podemos achar que o nosso nível de comunhão com Deus é o suficiente para nos dar entendimento, força e proteção e nos dar a possibilidade de nos envolver com o pecado e conseguir resisti-lo e conseguir vencê-lo. Nós não vamos conseguir. Nós precisamos fugir do pecado. Algo que Sansão aqui fez foi ao contrário. Ele flertando com o pecado, ele aqui, jogando com o pecado, e o nível foi aumentando. Começou com uma linha, depois com uma corda, agora ele prende os seus cabelos, ele começou a chegar aonde estava a sua força. Quando nós vamos fazendo isso, quando o casal vai se permitindo, abrindo as portas para o pecado, para os níveis, o inimigo vai chegando perto, bem próximo, a ponto de ter condição de vencer você, a ponto de fazer você passar pela vergonha. E foi isso que aconteceu com Sansão. Olha só. E aí Dalila mais uma vez vai falar: zombaste de mim e me disseste mentira, diz-me como poderia ser amarrado. E ele disse: se teceres as 7 tranças de minha cabeça com a urdidura de tear e firmá-las com um pino de tear, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. O que parece que ele não entendia é que ele era qualquer outro homem. Era igual a qualquer outro homem. Era um homem com qualquer tipo de sentimento, dor. Parece que saiu da mente dele que Deus era com ele. Por isso que ele tinha aquela força. Por isso que ele estava cumprindo ali, de certa forma, a vontade de Deus, sendo um juiz do povo de Israel. E aí trazendo para nós, dentro da nossa casa, nós vamos julgando, vamos sendo ali, cumprindo o nosso papel, e não só o homem, mas também a esposa, a mulher, precisa entender que se começar a querer ir avançar em níveis com o pecado, vai chegar uma hora que não vai ter mais força. E é isso que aconteceu com Sansão. Ele aumentou o nível, ele possibilitou aumentar o nível aqui. A palavra diz: se ensina ou não. Ele dizia: não vou dizer para você, ou isso não está em jogo, vamos avançar. Deus quer de mim e me colocou na mão um projeto, um propósito, e vamos cumprir esse propósito, e tudo daria certo. Mas ele continua ali o jogo. E Dalila tomou as 7 tranças da cabeça dele e teceu-as com urdidura de tear. E ele se fixou, e ela as fixou com um pino de tear, e disse-lhe: os filisteus estão à sombra de ti, Sansão. E ele acordou de seu sono e arrancou o pino de tecer e da urdidura. E ela lhe disse: como fizeste? Como dizes, eu te amo, e teu coração não está comigo? Zombaste de mim 3 vezes. Aí o nível aumentou a ponto dele não suportar. Ele não suportou a terceira fase do jogo. Ele ganhou a primeira e foi achando que ele estava na força do braço dele. A palavra diz que maldito o homem que segue na força do seu braço, né? E ele foi aqui sendo envolvido pela soberba, envolvido aqui por achar que podia tudo. E aí a mulher fala algo que
eu acho aqui que é contundente, e ela vai dizer: eu te amo e teu coração não está comigo. O teu coração não está comigo. Zombaste de mim 3 vezes e não me disseste em que consiste tua grande força. E aí no verso 16, importunado e molestado todos os dias com suas palavras. Aí tem uma mulher aqui que ficou ali perturbando, enchendo a cabeça dele, falando, a ponto dele não suportar. Sansão se aborreceu até a morte, e ele lhe revelou todo o seu coração. E lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu. Ele falou assim: ó, eu sou o escolhido de Deus. Eu sou o escolhido de Deus, um chamado de Deus, desde o ventre da minha mãe. E se vier a ser raspado, perderei minha força e me enfraquecerei, e serei como todos os homens. Ele entrega ali as armas para o inimigo. Tem casamento fazendo isso, entregando as armas para o inimigo, compartilhando algumas coisas do seu casamento, da sua intimidade para fora, levando para fora. E aí Sansão se pega aqui agora numa condição difícil. E aí Dalila, e viu Dalila que ele lhe havia revelado todo o seu coração. Agora ela percebe, o nível do jogo chegou no nível mais alto, o qual ele não ia suportar. E ela enviou e chamou os príncipes filisteus, dizendo: subi esta vez, porque ele me revelou todo o seu coração. E subiram a ela os príncipes dos filisteus, trouxeram com eles o dinheiro. Foi vendido. Há um preço. O inimigo sempre vai colocar um preço para o desejo da carne. E o preço é alto, querido ouvinte. Cuidado com o desejo da carne. Se encha do Espírito. Cuidado com o que o mundo tem te oferecido. Cuidado com o que o mundo tem tentado colocar dentro da sua casa. Às vezes você pensa que, não, isso aqui é tranquilo, isso aqui eu estou de olho, você não está de olho. São raposinhas, vai destruir a sua casa. E ela fez Sansão dormir sobre seus joelhos, e chamou um dos que raspou-lhe, um homem, e raspou-lhe as 7 tranças de sua cabeça. Que sono é esse, hein? Que alguém vem, corta o cabelo e não consegue perceber. Sabe por quê? O pecado, Alexandre, querido ouvinte, o pecado ele anestesia o espírito. O pecado neutraliza o espírito. Neutraliza o homem, cega o homem, ele tira as forças, ele amarra o homem para que não ande na vontade de Deus. Foi isso que aconteceu com Sansão. O pecado faz isso, ele neutraliza, ele tira as forças. E começou, aqui vai dizer, verso 19, começou a afligir e retirou-se dele sua força. E ela disse aos filisteus: então estão sobre ti, Sansão. E despertou de seu sono e disse: serei como dantes. Ali, e se sacudirei, e me sacudirei. E ele não sabia que o Senhor se tinha retirado dele. Então, se você não tiver Deus presente, o pecado vai fazer o que quiser. Satanás vai fazer o que quiser na sua casa, com filhos, com a sua esposa, com você. Não vai ter essa. Se você não estiver na vontade de Deus, se você ficar flertando com o pecado, se você ficar aí jogando, achando que pode, você não pode. Sem Deus você não pode. Quem pensa que pode. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, interessante, nem conhecia, e começamos a conversar, ele compartilhou sobre isso, sobre a família, ele foi o culpado de perder o lar. Era crente, ia à igreja, mas começou a ganhar dinheiro, e o dinheiro tirou ele da presença de Deus.
começou a jogar, a flertar, porque tinha dinheiro. Saiu da presença de Deus, o que aconteceu? Flertou com o pecado, perdeu a sua casa, perdeu dinheiro, perdeu tudo. O lar foi destruído, porque achamos que podemos ter uma vida, um lar verdadeiramente em paz, com harmonia, com alegria, com experimentando coisas boas, com verdade, com amor. Acham que podem viver isso sem Deus, e não podem. E aí fica assim como Sansão, sem Deus nós ficamos cegos, nós somos amarrados e servimos de cavalo, de trabalho para o pecado. Nós trabalhamos para o pecado, e foi isso que aconteceu com Sansão. Versículo 21, e os filisteus o pegaram, arrancaram-lhe os olhos, e o fizeram descer a Gaza. Arranca os olhos, perde a visão, sai da onde estava, desceu, ele desce, se envergonha, é amarrado, ou seja, se torna preso ao pecado, com as cadeias de cobre, e virava um moinho no cárcere. Trabalho escravo, se torna escravo do pecado, se tornou escravo do pecado. É assim que os lares sem Deus vivem, querido. Não adianta, eu estou falando aqui para você, se você não está na mão de Deus, se você não está vivendo de acordo com a palavra, parece para você que você está vivendo bem, mas na verdade você não está enxergando, a sua visão foi roubada, você está preso aos desejos da carne, você está ali trabalhando para o pecado, achando que está vivendo bem. E o que mais entristece é que muito dos povos de Deus, muitos dos cristãos, flerta com o pecado, um pecadinhozinho, uma coisinha simples, e vai jogando, e vai aumentando a fase, vai aumentando a dificuldade, a ponto também de perder a visão, e se tornar um servidor do pecado. E aí o lar é destruído. Nós sabemos aqui a continuidade. Ele perdeu o seu lar, foi preso, estava lá. Aqui no texto, indo para o contexto, Sansão preso, os seus cabelos começam a crescer novamente, e aí ele pede auxílio a um jovem, colocar ele diante das colunas, e aí ele ali, em um momento de festa, onde ele estava sendo zombado, estava sendo escarnecido, ali virando chacota para todo mundo, ele derruba as colunas, cai toda aquela construção, toda aquela obra, e mata muitos ali. Sansão, verso 28, Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor, Deus, lembra-te de mim e me fortaleça, só desta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus por um de meus olhos. E Sansão abraçou as duas colunas centrais que sustentavam a casa, e se apoiou nelas com a mão direita em uma e com a esquerda na outra. E disse Sansão: que eu morra com os filisteus. E inclinou as colunas com força, e a casa caiu sobre os príncipes, sobre todo o povo que havia nela. E o número de mortos que matou com sua morte foi maior do que o número que matou em sua vida. Certo que ele ali matou muitos ali, vingou aquilo ali, mas do que adiantou lhe vingar? Dando a sua vida, não cumprindo o propósito. Não precisava chegar a esse estágio, e chegou porque talvez o seu lar, querido ouvinte, esteja no segundo nível do jogo, talvez esteja no primeiro nível do jogo, talvez esteja no terceiro nível do jogo. Eu quero te dizer nessa manhã,
Desista do jogo, abra mão desse jogo, entre na verdade, entre na presença de Deus, vá para o seu quarto, vá para o altar, busque o Senhor, deixa Ele te dar a direção, fuja do pecado, não se envolva com o pecado, não tem envolvimento com o pecado, tem que fugir do pecado, se separar, ter uma vida separada, e tendo uma vida separada, você vai ver o seu lar crescer, vai ver o seu lar com verdade, o seu lar com amor, com harmonia, com alegria. A maior alegria, querido ouvinte, Alexandre, a maior alegria do cristão é ver o lar com harmonia, com felicidade, com paz. Esse é o prêmio do cristão. Ter a sua casa em plena funcionalidade. Não estou dizendo aqui, querido ouvinte, que não vai ter momentos de acertos. Vão ter, eles irão acontecer certamente, porque nós não somos perfeitos, erramos, mas nos cabe buscar o Senhor constantemente, para termos um entendimento claro, para ter a nossa visão aberta, não perdermos os olhos, não perder os olhos, ter os nossos olhos, as nossas vistas, para enxergar, principalmente as vistas, os olhos espirituais, para enxergar, e aí poder ver o caminho certo, e não nos tornar presas, não nos tornar escravos do pecado. Se você nessa manhã entender isso, você certamente vai sair do jogo. Não vai ficar no joguinho. Não fica no joguinho. Tem gente que gosta de jogar. Sabe como, Alexandre? Bota lá um videozinho pornô para apimentar o casamento. Joguinho. Começa com isso. Tem gente que gosta, fala que é saudável aí, né? Se vestir, botar uma roupinha diferente, a mulher bota lá uma roupinha de colegial, saia curtinha, o marido bota, ela gosta de um camarada vestido, eu já vi história assim, de trabalhador rural, bota macacão, usam uma enxada, sei lá, bota um chapéu, aí, olha só. E aí quando vai ter ali aquele momento prazeroso, ela está pensando em quem? No marido ou no trabalhador rural? Ele está pensando em quem? Na esposa, está vendo a esposa, está vendo uma colegial. Flertando com o pecado. Flertando. Você quer apimentar seu casamento, querido? Liga para sua esposa agora, se você estiver trabalhando, fala para ela assim, eu te amo, tá? Quando chegar, hoje eu quero te dar um abraço. Soprar. Soprar desde cedo. Exatamente. Carvão é assim, não é? Como é que bota fogo no carvão? Você bota lá um foguinho e vai, ó, para poder ir queimando. E depois que queima, querido, depois que pega fogo na brasa ali, queima churrasco a noite toda. Tem fogo ali para a noite toda. Mas manda, leva, quando chegar a casa, o que ela gosta? Minha esposa gosta de um chocolate, Alexandre. Às vezes eu estou na rua, eu lembro assim, não, vou comprar aqui ela gosta de talento. Compra um talento, leva. Aí ela, poxa, sorriso vai de orelha a orelha. Ó, tô soprando. Você quer apimentar seu relacionamento? Você quer fazer a sua intimidade ali, comunhão com a sua esposa, ficar cada vez mais próxima? Faz o que ela gosta. Faz o que ele gosta. A esposa, por exemplo, o marido gosta de comer uma coisa, ele chega a casa lá com correria. Poxa, eu gosto disso, hein? Você fez aquilo que eu gosto para comer. Ó, é assim que funciona. Não jogue com o pecado. Não flerte com o pecado. Como é que eu disse ali? Foi anotado ali, a gente anotou, né? Para eu lembrar. Bota aí no microfone eles, participa aí. Pra gente. A paz do Senhor, pastor. Bom dia. A paz do Senhor. Nós não nos envolvemos primeiro com o pecado para vencê-lo, mas sim nos afastamos dele para resisti-lo. É isso, querido. Não se envolva com o pecado. Sansão começou a se envolver.
a brincar ali, achando que não daria problema nenhum. E deu muito problema. Ele perdeu a visão, foi preso, amarrado e serviu como escárnio. Tem muito casamento descendo ladeira abaixo, porque está brincando com pecadinhos, achando que pecadinhos não vai fazer nenhum tipo de dano, não vai trazer dano, vai trazer sim, porque ele vai te incitar a ir para uma fase mais forte, vai te incitar a ir para uma fase que lhe leve a pensar que você pode vencer, e você não pode vencer. Se você não estiver no Senhor, não estiver buscando a presença de Deus, não estiver ali verdadeiramente rendido à vontade de Deus, você não vai vencer o pecado, querido. Entenda isso, entenda isso. Não jogue com o pecado, não se envolva com o pecado. Tenha comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Se encha no Espírito. Busque a presença de Deus. E aí você vai entender que você precisa fugir do pecado. Não se envolver com ele. Manter ele longe de você. Porque é saciar a carne. Pecado sacia a carne. Sacia. E a carne se opõe ao Espírito. E se você alimenta mais a carne, o Espírito vai fraquejando. E você vai ser derrotado. Você vai ser derrotado. Não vai conseguir vencer. Mas eu quero dizer nessa manhã, quero dar uma palavra para você. Busque a presença de Deus. Ore na presença de Deus. Busque no seu quarto. Mateus capítulo 6, verso 6. Busque a presença de Deus lá no seu quarto, no íntimo. Comunhão com Deus. E você vai vencer o pecado. Se você está no primeiro nível, tem como você sair, jogar ele para longe. Não, eu não quero dar uma de forte aqui. Vai para lá, sai para longe de mim, porque eu quero ter a minha casa fortalecida no Senhor. Você estiver no segundo, também há a chance para você. Se você estiver no terceiro, ainda há chance para você. Mas se você passar daí, você vai perder. A sua casa vai ruir, o seu casamento vai ser destruído. E aí você vai ter que conviver e viver com as marcas do pecado, com as marcas da destruição. Sansão se restaurou a sua força, mas as marcas estavam nele. Estava sem olho, perdeu a visão, estava amarrado, acorrentado, foi acorrentado. Ele não recebeu de volta a sua liberdade para julgar o povo de Israel. Então cuidado, querido ouvinte, nessa manhã. Cuidado. Teve alguma participação aí, Alexandre? Alguma palavra? Pastor, o pessoal assistiu bem, mas eu creio que pegaram aí as palavras que Deus colocou no coração do Senhor como lição. Não comentaram, mas só cumprimentaram. E eu creio que a coisa apertou pro lado de lá e o pessoal só ouviu. Agora o negócio é colocar em prática, né? É colocar em prática. E agradecer aqui o Adilson Adriano Estelé, que desejou um bom dia aqui para os irmãos e que Deus abençoe grandemente a todos. O Miguel Teres lá em Talcara, a Gilmara Moté. Deus abençoe. Não só a Gilmara, né? O Miguel também. Deus abençoe. Isso. Gilmara lá, né? Foi ovelha minha lá de Chave Paraíso, enquanto pastor lá, né? Uma mulher de Deus, a família, amo muito essa família. Qualquer dia desse a gente vai estar junto aí. A gente vai conseguir um tempinho para dar um pulinho aí, comer aquele feijão tropeiro que ela sabe fazer, um feijão tropeiro espetacular, uma limonada. E até me ensinou a fazer, eu consegui fazer, ficou boa. Mas a dela é para dar Alexandre, o André, né, o esposo dela que faz, muito bom. Deus abençoe, Gilmara. Então, pastor, o Dirley Celé curtiu aqui a live, a Meires Ferreira também lá no 2º distrito em Ipuca, na Nova Divinéia, Lúcia Silva, o João Ferreira lá no Espírito Santo, lá em Vitória, Rosane Barreto também conosco, e Luiz Felipe Canedo também curtiu aí a live aí do programa A2 nesta terça-feira, dia 10 de março. Glória a Deus, amém. Glória a Deus. Que bom. Estamos seguindo para o final nessa manhã. É algo que tem assim nos alegrado estar aqui, poder compartilhar com você aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e viver verdadeiramente momentos
preciosos como casal, como família, como pai, como mãe, né, como esposo, esposa, viver momentos diferenciados. Isso só pode acontecer, só vai acontecer, querido ouvinte, se você estiver vivendo verdadeiramente debaixo das mãos poderosas do Senhor. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Obrigado pela sua participação, obrigado pela sua presença aí comigo. Mesmo que, né, ouvindo, isso já é muito bom, você poder estar aí nos ouvindo, né, nessa manhã, nesse período. E quero agradecer a você, agradecer ao Alexandre. Obrigado, Alexandre, né, por estar aqui nessa manhã, por estar junto comigo, né, poder participar disso, desse projeto tão maravilhoso, projeto de Deus que é o casamento, né? E te agradeço. Obrigado, querido ouvinte. Deus abençoe a sua vida, abençoe, né, a sua casa, e que você verdadeiramente entenda essa palavra, medite nessa palavra e busque fazer isso. Não flerte com o pecado, se afaste dele, e aí sim você vai vencer e vai romper. Deus te abençoe, um bom dia para você. Shalom. Programa A2, com o pastor Paulo Sérgio. Em São Fidélis, no Brasil e no mundo, você ouve o melhor da música gospel na Web Rádio Elohim. Acesse www.webradioelohim.com.